E aí, galera, beleza? Eu sou o Vitor, bem-vindos ao canal Backpackers Outdoors. É um canal que é feito para documentar, né, as aventuras minhas e da minha esposa Kelmery. Então, assim, é, hoje eu queria conversar com vocês sobre o que a gente tira de ensinamento do caso Roberto, né? O caso Roberto, para quem não sabe, é o caso do Pico Paraná, o rapaz que se perdeu no Pico Paraná, na descida do Pico Paraná, tá? Então, assim, comentar um pouquinho, discorrer um pouquinho sobre o caso, rapidamente, porque esse caso está bem batido. Então, assim, o Roberto, ele foi subir o Pico Paraná junto com a colega dele, e na descida a colega dele deixou ele é, por ele estar lento, por ele estar cansado. Então, assim, isso tomou repercussão no Brasil inteiro, né? Mas, assim, o que eu quero tirar de ensinamento, né, dessa situação? Primeiro ponto. Deixa eu só. Então, assim, além do ensinamento que a gente tem de escolha bem o seu parceiro, né, que isso está batido já, a gente tem alguns outros ensinamentos que é importante a gente pegar. E eu tenho um ensinamento que eu aprendi agora, vendo alguns vídeos de alguns resgatistas, que que me deixou pensativo, né, nesse ponto que ele comentou. E assim, primeiramente eu vou comentar aqui sobre algumas coisas que eu já aprendi, que eu sei que são necessárias, e até por isso que eu não me meto hoje a fazer trilhas longas, né, pegar lugares que são mais inóspitos para fazer trilha, né. Eu tô começando agora a comprar, vamos dizer assim, toda a tralha, né, para fazer trilha, para fazer campismo e tudo mais. Então a gente está começando a ajeitar isso. Eu já acampei em alguns lugares, já fiz algumas trilhas, mas assim, isso há muito tempo atrás, e eu queria retomar isso, né? E minha esposa, que nunca tinha feito, ela concordou. E assim, o que eu já sabia, né, que era importante para trilha? Primeiramente, equipamentos. Equipamentos são extremamente importantes em trilhas. E quando fala de equipamentos, a gente fala de. Você tem que entender que vestimenta é um equipamento. Então, a vestimenta adequada é um equipamento. Você não tá. é, Você não pode ir para a trilha de qualquer forma. Você precisa ir com equipamentos adequados. E cada coisa tem uma função. Então, assim, uma coisa que eu percebo é que as pessoas vão para trilhas, às vezes com uma dificuldade alta, e elas vão sem uma roupa adequada, uma roupa que seja bem sinalizada. Então, assim, com equipamentos que auxiliem ela a estar completando aquela trilha. Então, assim, por exemplo, até me esqueci agora o nome, mas aqueles. Ai, me esqueci o nome que ajuda a gente a apoiar na hora de subir. Bastão de caminhada, tá? O bastão de caminhada ajuda bastante. Então, assim, é importante você estar muito bem equipado para você fazer a sua trilha. Não vá fazer sua trilha de qualquer forma. Aprenda que tudo é necessário. é, Aprenda que você precisa estar muito bem equipado para você ir nesses lugares. Esses lugares são lugares que exigem fisicamente de você. Então, caso aconteça alguma coisa com você, você consiga, tá? Estar preparado para uma situação de emergência. Então, é necessário se preparar com equipamentos adequados e entender os equipamentos e como eles funcionam, tá? Então, assim, não se metam nesses tipos de lugares sem o devido preparo,
em termos de equipamento. E aí a gente vai para também o preparo físico. Eu, nesse momento, por exemplo, estou buscando me preparar melhor fisicamente para poder fazer alguns tipos de trilha. Então, eu estou buscando fazer. Outro dia eu fiz uma caminhada de 11 quilômetros. Cara, eu tô acima do peso. Eu fazer 11 quilômetros para mim, putz, caminhando é top demais. É muita coisa. No final do treino eu já estava muito cansado. Então, assim, e isso num lugar que não tem subidas altas, subidas íngremes. Só tinha um pedaço só que tinha uma subida íngreme de uns, sei lá, uns 200 metros por aí. Então, assim, cara, é importante você se preparar fisicamente, você estar apto fisicamente para estar fazendo aquela atividade. Não se meta em trilhas porque que tem nível muito alto, porque você vai se desgastar demais e a chance de você passar mal, a chance de você vomitar, se desidratar é muito grande e querendo ou não, para acontecer alguma coisa mais perigosa, não vai faltar muito, você entendeu? Então assim, se prepare muito bem fisicamente para você poder fazer essas trilhas, para você fazer esses desafios, tá? E aí, assim, uma coisa que eu não tinha conhecimento ainda, pelo menos dessa forma, é sobre sobre uma questão que um resgatista comentou. Que ele comenta o seguinte: se você se perde na trilha, procure assim que você percebeu, né, que você está perdido, procure um lugar aberto e sinalize e não ande mais. Por quê? Porque senão o campo de busca se torna cada vez maior. E aí eu falei, cara, putz, isso é muito válido. Só que isso é muito válido para determinadas situações. Então você, como eu disse, você precisa estar preparado antes, você precisa aprender o que é o local para onde você está indo, para você poder, numa situação extrema dessa, você saber como você se posicionar. Porque é o seguinte, se você está num lugar que é mais difícil ter socorro e resgate, se você está num lugar que você não tem uma fácil comunicação, cara, você precisa se locomover mais e buscar lugares para você se apoiar. Então, no caso, você buscar civilização, pessoas, é importante. Agora, se você está num lugar que você sabe que nem o Brasil, que tem resgate, é uma área que tem resgate, que se acontecer alguma coisa vai ter um certo suporte, você entendeu? É importantíssimo que ao momento que você sentiu que você se perdeu, que você não está mais se encontrando, parar e sinalizar. Sinalizar com roupas que você tenha ali naquele momento, quando eu falei, equipamentos para esse tipo de atividade. Então, assim, se você tem uma jaqueta colorida, você busca abrir a jaqueta em algum lugar. Se você está com uma barraca, abrir essa barraca e deixar ali para sinalizar que você está ali, de forma com uma cor que seja totalmente diferente do lugar onde você está. Então, se você está num lugar de mata que é extremamente verde, pô, se você tiver uma coisa, alguma roupa laranja, é, um vermelho, um azul royal, por exemplo, você sinaliza muito melhor tudo, entendeu? Então, assim, cara, é parar e sinalizar. E eu nunca tinha, né, pensado por esse lado, mas é importante você saber muito bem aonde você está indo, quais são o desafio para um resgate naquele lugar, e aí você saber como você se posicionar, entendeu? Mas assim, cara, é importante você estar com equipamentos adequados para cumprir aquele desafio. Não vá, não vá de forma despreparada para cumprir esses desafios. Esses dias eu fui aqui
no Pico das Cabras, um parque que tem aqui. Mas assim, antes de ir, eu já tinha pesquisado como que era. Eu sabia que era muito de boa, que não precisaria de ter equipamentos. Então eu fui até lá, porque é muito de boa, não tem nada de trilhas, sabe, tipo, surreais. É curtíssimo. Eu acho que o parque todo deve dar em torno de 200 metros, assim, de, 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 de amplitude. Eu falo em termos do que você acessa, né? Deve ser uns 200, 300 metros no máximo. Então, assim, aí você tem vários caminhos nesses 300 metros quadrados ali que você pode caminhar, mas nada, sabe, muito surreal. Então, assim, eu fui muito tranquilo, fui muito em paz, porque eu sabia que não tinha dificuldade nenhuma para fazer aquilo. E mesmo assim, eu desci em um ponto que era mais íngreme e era tudo pavimentado, bonitinho. Quando eu fui subir de volta, cara, para mim foi um pouco mais difícil, porque eu já tô um pouco mais acima do peso, então assim, foi mais difícil para mim. Você entendeu? Que estou acima do peso e não estou fazendo tanta atividade cardiorrespiratória assim. Então, assim, gente, se preparem para o local onde vocês estão indo. Se preparem muito, pesquisem muito para não ocorrer nenhum tipo de problema para você e quando ocorrer esse tipo de problema, você estar bem posicionado, você saber o que você tem que fazer. É importantíssimo e espero que isso ajude vocês em algum ponto. E, cara, quero que vocês aqui comentem o ensinamento que vocês aprenderam nesse caso. Comenta, deixa aqui nos comentários aquilo que você aprendeu, porque eu tenho certeza que, como eu, que já acompanho muito isso, gosto muito disso, de sobrevivencialismo e tudo mais, aprendi uma coisa nova, uma forma nova de ver. Acredito que você também. Então, cara, deixa aqui, comenta aqui, por favor. Fiquem com Deus e graças a Deus o rapaz conseguiu, apareceu vivo, bem, com alguns machucados, mas nada demais. Graças a Deus a família dele não vai precisar chorar, né? Então, fiquem com Deus, que Deus abençoe a trilha de vocês e a vida de vocês. Falou!